quero compartilhar uma experiência assustadora que vivi, mas de forma anônima, pois só desejo desabafar e tentar esquecer o que aconteceu. Sou um homem de 39 anos, atualmente numa fase boa da minha vida. Trabalho como calheiro e tenho um emprego estável. No entanto, quando eu tinha 32 anos, minha vida estava numa situação completamente diferente. Caí nas drogas e tudo parecia desmoronar ao meu redor. Apesar disso, tinha uma parceira que, mesmo em meio a tudo, sempre me apoiou. Foi por ela que decidi me reabilitar. Um processo longo e difícil, mas que consegui superar. Naquela época, ninguém queria me dar emprego por conta dos meus antecedentes. Vivíamos humildemente, dependendo apenas do que minha parceira ganhava em seu trabalho. Eu passava meus dias procurando emprego e, para conseguir algum dinheiro extra, percorria os lixões nas áreas mais ricas da cidade à procura de coisas de valor que as pessoas jogavam fora. Surpreendentemente, muitas vezes, encontrava objetos em bom estado que eu vendia para conseguir algum dinheiro. Em uma dessas vezes, enquanto procurava nos contêineres de lixo azul, encontrei uma cadeira de rodas quase nova. As rodas estavam funcionando perfeitamente e ela era completamente funcional. Não entendi por que alguém a jogaria fora. Talvez o doente não precisasse mais dela. E decidiram se livrar do que estava ocupando espaço. Sem pensar duas vezes, levei a cadeira para casa, empolgado para vendê-la no fim de semana, pois sabia que conseguiríamos um bom dinheiro por ela. Era uma quinta-feira à noite quando cheguei em casa com a cadeira e outras coisas que havia encontrado. Deixei a cadeira na sala, junto com as outras peças que planejava vender, e fomos dormir. Minha esposa trabalhava em uma fábrica e precisava acordar às 4 da manhã todos os dias. Quando ela se levantou, eu ainda estava meio dormindo, como de costume, pois sempre me despedia dela antes que saísse para o trabalho. Foi enquanto cochilava que ouvi a voz dela gritando do lado de fora do quarto, dizendo que estava indo trabalhar. Achei estranho, pois ela sempre entrava no quarto para se despedir de mim com um beijo. Pensei que talvez estivesse com pressa e não quisesse me acordar completamente. Então gritei para que tivesse um bom dia e que nos veríamos à tarde. Poucos minutos depois, minha esposa entrou no quarto, ainda enrolada na toalha, perguntando confusa por que eu havia trazido a cadeira de rodas até a porta do quarto. Pulei da cama assustado, pois percebi que ela ainda nem estava pronta para sair e eu claramente havia ouvido sua voz se despedindo de mim. Perguntei por que ela havia se despedido se ainda não estava pronta, mas ela, surpresa, perguntou do que eu estava falando, afirmando que não havia dito nada e que esteve no banho o tempo todo. Ela sugeriu que talvez eu tivesse sonhado, mas então ela perguntou novamente sobre a cadeira. Respondi que não sabia do que ela estava falando, já que nem havia levantado da cama. Ela me olhou assustada e sussurrou que a cadeira de rodas estava ali, fora do quarto. Saí do quarto e lá estava ela, quase encostada na porta. Eu estava apavorado, especialmente porque alguém havia falado comigo usando a mesma voz da minha esposa. Peguei a cadeira e a levei de volta para a sala. Minha esposa se trocou rapidamente, pois já estava atrasada, e não tivemos tempo de conversar sobre o que havia acontecido. Fiquei sozinho em casa, ainda era madrugada, escuro e silencioso. Eu estava com medo, mas tentei voltar a dormir, pois planejava sair às 8 da manhã para procurar trabalho novamente. Enquanto tentava dormir, ouvi um rangido, como se fossem rodas se aproximando cada vez mais, até baterem na porta do meu quarto. Pulei da cama, sentindo um medo terrível. Minhas pernas tremiam, acendi a luz, mas não tive coragem de sair e abrir a porta. O medo do que estava do outro lado era paralisante. Então ouvi novamente o som da cadeira batendo na porta, como se alguém a estivesse empurrando. O pior de tudo foi quando ouvi a voz da minha esposa dizendo: "Abra a porta, amor." O medo foi tão intenso que decidi sair pela janela sem camisa e descalço e corri para a rua. Cheguei à calçada e liguei para minha esposa de um orelhão, perguntando se ela estava bem, temendo que algo pudesse acontecer com ela. Ela atendeu, assustada, perguntando o que estava acontecendo, dizendo que estava bem e que havia acabado de chegar na fábrica. Não quis contar nada para não assustá-la mais. Então disse que só queria saber se ela havia chegado bem e desliguei. Fiquei na rua até amanhecer, quando finalmente criei coragem para voltar para dentro de casa
com a luz do dia e o movimento das pessoas na rua, que tornavam o ambiente menos assustador. Ao abrir a porta do meu quarto, lá estava a cadeira, posicionada em frente à porta. A primeira coisa que fiz foi pegá-la e tirá-la de casa. E foi como tirar um grande peso das minhas costas, pois a partir daquele momento tudo voltou ao normal. Nunca mais passamos por algo assim. Não sei o que havia naquela cadeira, quem foi seu dono ou dona, ou que história ela carregava, mas sei que havia algo maligno nela e talvez por isso se livraram dela. Desde aquele dia, minha esposa me proibiu de pegar mais qualquer objeto do lixo e eu aceitei sem questionar. Se inscreve aí e comenta o que está achando até agora. Eu leio tudo. Agora vamos ao próximo relato. Trabalho como caminhoneiro há cerca de 11 anos e as coisas se tornaram bastante rotineiras com o tempo. Minha rotina envolve pegar mercadorias, verificar se estão corretas e entregá-las conforme as instruções. Não somos pagos por hora, então a eficiência é fundamental nesse trabalho. Com a experiência, aprendi a otimizar meu tempo, muitas vezes trabalhando com pouco ou nenhum sono. Há 4 anos eu trabalhava para um armazém em Dakota do Norte, nos Estados Unidos. Para quem não sabe, Dakota do Norte é um dos estados mais planos, o que facilita a condução de caminhões. Mas isso também significa que perder algumas horas de sono poderia significar a diferença entre manter o emprego ou ser demitido. Era uma terça-feira fria em maio e o início da semana significava que mais cargas precisavam ser enviadas, resultando em mais trabalho para mim. Decidi que queria terminar tudo de uma vez. Então tracei minha rota, planejando não parar nenhuma vez para descansar. Peguei a estrada algumas horas depois do almoço, esperando chegar ao meu destino no início da manhã seguinte. Dirigi o máximo que pude, talvez excedendo o limite de velocidade em alguns trechos. Estava ficando tarde e lembro-me de esfregar os olhos enquanto o relógio passava da meia-noite. Eu estava tendo dificuldade para manter os olhos abertos, mas faltava apenas cerca de 1 hora para concluir a viagem. Então travei os dentes e continuei. Meu amigo John, que também é caminhoneiro, me apresentou os sais de amônia quando comecei. Esses sais são cristais em um pequeno frasco, uma cheirada e você fica completamente acordado. Mas é preciso ter cuidado, pois usar muitos de uma vez pode ser perigoso. Eles queimam um pouco o nariz, mas sempre que eu precisava de um impulso, recorri aos sais de amônia, e esse foi um desses momentos. Dei uma grande cheirada e senti a adrenalina correr pelo meu corpo, esperando que a sensação durasse o resto da viagem. Meia hora se passou e eu estava lutando novamente para manter os olhos abertos. O cansaço estava me vencendo e o reflexo do caminhão derivando para o acostamento me despertou. Percebi que estava ficando perigoso. Eu estava sozinho na estrada e não havia lugar para parar. Florestas densas ladeavam ambos os lados da rodovia. Diminuí a velocidade do caminhão, procurando desesperadamente algum lugar para encostar. Em baixa velocidade, meus faróis perfuravam a escuridão, permitindo-me ver mais ao redor. Foi então que vi algo que me confundiu. Um vestido roxo no meio da estrada. Que diabos, pensei, esfregando os olhos. Pisquei várias vezes para ter certeza de que não estava alucinando, mas era real. Aproximei-me do vestido com o caminhão e o observei enquanto passava. Em retrospecto, isso deveria ter sido um sinal de alerta, mas eu estava cansado demais para processar o que estava acontecendo. Cerca de 200 metros adiante, passei por um par de sapatos. Agora eu estava começando a entrar em pânico. O que estava acontecendo? Passei pelos sapatos rezando para que houvesse um lugar para parar em breve. Segurei o velho crucifixo que herdei de meu pai, um homem super religioso, esperando por alguma proteção. Mais à frente vi um monte de roupas aleatórias, algumas das quais pareciam pertencer a crianças pequenas. Desta vez, parei o caminhão. O pânico começou a tomar conta de mim. Algo estava muito errado. Sentei-me no banco do motorista com o caminhão parado, esperando que algo acontecesse. Mas nada aconteceu. Então, fiz o que meus instintos me disseram para fazer. Saí do caminhão e fui inspecionar as roupas.
Ainda me lembro da sensação do ar frio da manhã perfurando minha pele, o que ajudou a dissipar um pouco do meu cansaço. Aproximei-me do monte de roupas o mais cautelosamente possível. Eram realmente roupas de crianças, tanto de meninos quanto de meninas. Olhei ao redor para a floresta, mas não consegui ver muita coisa na escuridão. Fiquei com a cabeça girando, preocupado que isso fosse algum tipo de armadilha. Decidi que não era da minha conta descobrir o que estava acontecendo, então voltei para o meu caminhão. Nesse momento, ouvi um estalo à esquerda. Virei-me rapidamente, tentando ver o que estava lá. Fiquei esperando ouvir outro som. Após cerca de 20 segundos, ouvi outro estalo, mas desta vez do lado oposto da estrada. Meus instintos entraram em ação e corri para o caminhão. Pulei no banco da frente, mas antes de bater a porta, ouvi um grito de criança ecoar. Congelei, meu coração quase saindo do peito. Estava em uma encruzilhada. Não ia lutar com algumas pessoas aleatórias em uma floresta escura, mas também não podia abandonar uma criança indefesa. Antes que eu pudesse tomar uma decisão, outro grito de criança quase idêntico ecoou. Sem pensar, liguei o caminhão e apontei os faróis para o ponto na floresta onde ouvi o barulho. Meus faróis iluminaram cerca de 30 metros na floresta. Havia 3 ou 4 pessoas, uma delas segurando um alto-falante enorme. Eles se abaixaram atrás de algumas árvores quando meu caminhão os iluminou, mas eu os vi por tempo suficiente para entender o que estavam fazendo. Eles estavam tentando me atrair para a floresta com um grito falso de criança. Eu estava em choque. Fiquei lá paralisado, olhando para as árvores onde aquelas pessoas haviam se escondido. Peguei meu telefone para ligar para a polícia, mas antes de terminar de discar, ouvi um baque no corpo do caminhão. Alguém havia jogado algo do outro lado. Sem pensar 2 vezes, voltei para a estrada e pisei no acelerador. Enquanto acelerava, pude distinguir uma pessoa do outro lado da estrada. Ele gritou algo que eu não conseguia entender antes de lançar algo no caminhão, que trincou o vidro da janela do lado do passageiro. Dirigi a última hora em silêncio, com muito medo para processar o que havia acontecido. Não havia chance de eu parar para dormir naquela floresta. Completei minha entrega e desmaiei, dormindo por 10 horas seguidas. Quando acordei, a primeira coisa que fiz foi ligar para a polícia, que disse que investigaria a floresta e me daria quaisquer atualizações. Até hoje, ainda não faço ideia do que aquelas pessoas estavam tentando fazer. Não sei por que não me atacaram quando tiveram a chance ou o que estavam planejando fazer comigo se eu tivesse corrido para a floresta atrás dos gritos de crianças. Em todos os meus anos como caminhoneiro, nada chegou perto de ser tão estranho ou absolutamente aterrorizante quanto essa experiência. Antes de seguir para o próximo relato, quero saber de onde você está assistindo. Comente sua cidade abaixo e eu vou responder a todos que participarem. E claro, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos continuar. Há algumas semanas, em janeiro, coisas estranhas começaram a acontecer em casa. E quero compartilhar minha experiência, embora saiba que muitos possam duvidar ou achar que estou imaginando coisas. Tenho 24 anos e moro com meu pai, minha madrasta, que considero como uma mãe, e minha irmã de 7 anos, que é tudo para mim. Perto de casa há uma feira que se instala uma vez por semana na rua, e minha irmã adora passar por lá, sempre à procura de brinquedos antigos, objetos curiosos para colecionar. Como trabalho metade do tempo programando em casa, costumo buscar minha irmã na escola quase todos os dias. Quando a feira está acontecendo, ela sempre me pede para darmos uma volta por lá. Em janeiro, no entanto, minha irmã ficou doente. Sua mãe tirou alguns dias de folga para cuidar dela. Minha irmã nos pediu que fôssemos à escola na saída para entregar um caderno a uma amiga e pegar uma prova com sua professora. Após fazer isso, decidimos dar uma passada na feira para ver se encontrávamos algo para alegrá-la. Em uma das barracas encontramos uma casa de bonecas antiga, mas em excelente estado. Quando perguntamos o preço, ficamos surpresos com o valor baixo para um item tão bem conservado. Oferecemos R$200 e a compramos, sabendo que minha irmã ficaria encantada.
Deixamos a casa de bonecas ao lado da cama dela para que visse quando acordasse. Ela estava muito mal e passava grande parte do dia dormindo. Saí para uma reunião com alguns clientes e depois me encontrei com um amigo no centro. Quando voltei para casa, por volta das 8 da noite, ouvi minha irmã correndo em seu quarto, o que me deixou feliz, pois significava que ela estava se recuperando. Bati na porta e brinquei, dizendo que agora que estava melhor, teria que me ajudar com as tarefas. Porém, ela não respondeu, o que achei estranho. Mesmo assim, decidi deixá-la em paz. Mais tarde, quando estava trabalhando no computador, recebi uma mensagem do meu pai dizendo que tinham levado minha irmã ao hospital porque sua febre havia piorado. Saí imediatamente do quarto e entrei no quarto da minha irmã. Estava tudo revirado, com suas coisas jogadas pelo chão e gavetas entreabertas. Decidi arrumar o quarto, pensando que talvez meus pais tivessem procurado algo antes de levar lá ao hospital. Meus pais chegaram por volta das 10 da noite com minha irmã, que estava um pouco melhor. Ela pediu para dormir comigo e eu concordei. Enquanto trabalhava até de madrugada, ouvi passos pela casa, embora estivesse com fone de ouvido e a música estivesse alta. Na manhã seguinte, eu já havia esquecido dos passos, focado em cuidar da minha irmã. Nos dias seguintes, a rotina se repetiu. Minha irmã ainda estava doente e à noite ela vinha para o meu quarto dormir. Uns 3 ou 4 dias depois, quando ela ainda não havia melhorado, senti que ela se deitou ao meu lado sem dizer nada. Logo depois, ouvi minha madrasta caminhando pelo corredor e dizendo para minha irmã voltar a dormir para se recuperar. Mas quando minha madrasta entrou no quarto, ela soltou um grito abafado ao ver minha irmã deitada ao meu lado. Minha madrasta pediu que eu a acompanhasse até o quarto da minha irmã e tudo estava em ordem. Ela então acordou meu pai e contou o que havia acontecido. Ela jurou ter visto minha irmã de pé sobre a cama, com os braços estendidos como um espantalho. Quando ela pediu para minha irmã parar de brincar, a figura simplesmente não se mexeu. Foi então que ela ouviu minha voz chamando-a do quarto e, ao entrar, viu minha irmã deitada ao meu lado. Meu pai perguntou sobre a casa de bonecas. Contamos que a compramos na feira e, sem dizer nada, ele a pegou e saiu com o carro, voltando algum tempo depois sem ela. Desde aquele dia, minha irmã melhorou e nada mais aconteceu na casa. O mais estranho de tudo foi que, algumas semanas depois, em uma tarde de fevereiro, minha irmã e eu estávamos voltando da escola quando ela quis atravessar a rua repentinamente, como se algo a tivesse assustado. Quando olhei para trás, vi a barraca de antiguidades e lá estava a casa de bonecas, como se nunca tivesse saído de lá. Continuamos com outra história que, assim como as anteriores, impressiona. Eu nunca fui do tipo que gosta de contar o que viveu. Sempre achei que algumas experiências devem morrer dentro da gente, que tem coisa que, se for dita em voz alta, ganha força demais. Mas depois de tanto tempo guardando isso, decidi escrever. Não por mim, acho que já me perdi de mim faz tempo, mas talvez para alguém em algum lugar perceber que o medo nem sempre é exagero, às vezes ele é um aviso e a gente ignora. Meu nome é Rafael, nasci e cresci numa cidade pequena do interior do Paraná. Me mudei cedo, mas sempre voltei para visitar meus pais, especialmente nas épocas mais calmas do ano, quando o silêncio parece mais saudável que sufocante. Em 2019, decidi passar uns dias com eles depois de uma sequência de crises de ansiedade que me deixaram emocionalmente esgotado. Minha terapeuta sugeriu que eu me afastasse um pouco da rotina e voltar para casa parecia a opção mais segura. Foi nessa viagem que resolvi fazer algo que fazia na infância: caminhar pelas trilhas da floresta, que fica a poucos quilômetros do bairro onde cresci. Eu não ia até lá desde os 17 anos. Não por medo, mas porque a vida me puxou para longe. E a lembrança das árvores altas e do cheiro da terra molhada havia ficado guardada em algum canto da minha memória. Mas, naquela semana, algo me impulsionou a voltar. Comprei uma barraca simples, peguei uma mochila com o básico: fogareiro, água, comida enlatada e fui. A trilha que escolhi era antiga, conhecida por poucos. Começava logo depois de uma clareira e, segundo minha lembrança,
Terminava em um pequeno lago onde costumávamos nadar. Comecei a andar por volta das 10 da manhã. O céu estava cinzento, o ar meio úmido. A floresta tinha aquele cheiro que mistura vida e apodrecimento, como se tudo estivesse sempre se renovando e morrendo ao mesmo tempo. Caminhei por umas 3 horas até perceber que algo estava errado. A trilha se tornava cada vez mais estreita, como se estivesse sendo engolida pelas árvores. Os sons naturais da mata, o barulho dos pássaros, dos insetos, do vento entre as folhas pareciam abafados, como se o ar estivesse denso demais. Mesmo assim, decidi continuar. Parte por teimosia, parte porque tinha uma sensação estranha, quase magnética, me empurrando para frente. Não consegui parar. Quando percebi, já estava longe demais para voltar naquele dia. Achei uma clareira pequena, montei o acampamento ali mesmo, era fim de tarde. Acendi uma fogueira, preparei um café ralo e fiquei sentado olhando para o vazio. O silêncio era estranho, não parecia natural. Não era falta de som, era outra coisa. Era como se algo estivesse ali quieto, observando, testando o tempo. E eu senti isso, não é delírio. É como se você fosse uma peça deslocada em um ambiente que não te quer ali. Quando anoiteceu, a floresta parecia maior. As árvores ganhavam um peso que não tinham durante o dia. A luz da fogueira desenhava sombras tortas e eu me pegava olhando fixamente para o escuro, sem saber o que esperava encontrar. Até que vi, não ouvi nada, só vi. No limite da luz, do outro lado da trilha, havia alguém em pé. Roupas escuras, mochila grande, parado, sem se mexer. Achei que fosse outro caminhante, talvez perdido como eu. Mas havia algo errado na postura. Não fazia sentido alguém estar ali sem lanterna, sem chamar, sem se aproximar. A pessoa ficou parada por alguns segundos e depois caminhou para dentro da mata, como se tivesse se dissolvido entre as árvores. Fiquei tenso. Apaguei a fogueira com pressa, entrei na barraca e fechei o zíper. Tentei dormir, mas não consegui. Cada estalo de galho do lado de fora parecia mais próximo. Tentei racionalizar. Talvez fosse só um andarilho. Talvez eu tivesse exagerado. Mas o problema foi o que veio depois. Por volta de 2 da manhã, acordei com uma sensação horrível. Aquelas que não têm nome, só peso. Saí da barraca com a lanterna, me afastei um pouco para urinar. Quando me virei, vi a mesma pessoa de antes, agora parada no lugar exato onde eu tinha acampado. Não se movia, só observava. Apontar a lanterna foi instintivo. A luz iluminou parcialmente o rosto. Não era um rosto comum, era como se algo tivesse sido imitado, mas sem entender exatamente como um rosto humano funciona. Não consigo explicar melhor. O que vi não era deformado, não era assustador por aparência. Era a ausência total de expressão, como se fosse um molde, uma tentativa de ser algo, mas sem a menor empatia. Corri, peguei a mochila do lado de fora da barraca e fui. Não olhei para trás. Andei, tropecei, bati em galhos, ralei os joelhos, mas não parei. Caminhei até o amanhecer. Quando finalmente avistei a entrada da trilha de novo, meu corpo desabou. Cheguei em casa destruído, sujo, tremendo. Minha mãe achou que eu tinha sido atacado. Contei uma versão mais branda do que aconteceu. Disse que achei que estava sendo seguido por um estranho. Ninguém acreditaria no resto. Depois disso, comecei a pesquisar. Queria saber se alguém já tinha passado por algo parecido. Foi assim que encontrei relatos esparsos, soltos, mas com padrões semelhantes. Trilhas que não estão em mapas. Pessoas que aparecem em lugares onde não deveriam estar. Entidades, se é que posso chamar assim, que parecem observar quem está vulnerável, sozinho, distraído. Desde aquele dia não voltei mais lá, nem perto. Mas às vezes em sonhos ou até mesmo quando caminho à noite, tenho a sensação de que aquilo ainda me acompanha. Não fisicamente, mas em presença, como se a floresta tivesse deixado uma marca em mim, como se agora eu fosse parte dela. Ou pior, como se eu tivesse sido notado por algo que não esquece. Não sei o que era. Não sei se era humano, se era real, se era um reflexo do que eu carrego dentro de mim. Só sei que estive perto, perto demais. E por alguma razão que não entendo, fui deixado ir. Talvez isso tenha salvado minha vida. Ou talvez só tenha adiado o inevitável. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora vamos continuar. Oi pessoal, não vou dizer meu nome porque não me sinto confortável em me identificar nesse relato.
então vou usar o nome fictício Paulo. Isso aconteceu há alguns anos, logo após eu me formar no ensino médio. Eu não consegui passar no vestibular para uma faculdade pública, então precisava de um emprego para poder pagar uma faculdade particular. Como eu era muito jovem e sem experiência, estava com dificuldades para conseguir um emprego, até que me indicaram uma vaga numa empresa de call center. Após passar pela entrevista, me ofereceram duas opções: trabalhar durante o dia ou no turno da noite. Escolhi trabalhar à noite, pois assim, quando eu começasse a faculdade, podia emendar e estudar no período da manhã, que a mensalidade era mais barata. Além disso, à noite eu ia receber um pouco mais por causa do adicional noturno. Fiquei empolgado e ao mesmo tempo nervoso. Afinal, era meu primeiro emprego. Cheguei no call center por volta das 22 horas e fui recebido pelo supervisor, o Jorge, que me mostrou o básico do trabalho. Era bem simples: atender as ligações, ajudar os clientes e registrar os atendimentos no sistema. Fácil, né? Pensei que seria um trabalho tranquilo. Estava tudo indo bem até que, por volta da meia-noite, recebi uma ligação estranha. O telefone tocou, mas no identificador de chamadas não apareceu nenhum número. Achei que podia ser algum erro no sistema. Alô, boa noite. Como posso ajudar? Perguntei. Do outro lado, uma voz respondeu, mas parecia distante e meio distorcida. Paulo, cuidado com o cruzamento na Avenida Central. Vai ter um acidente. Fiquei paralisado por um momento. Quem está falando? Como sabe meu nome? Perguntei. Mas a linha ficou muda. Fiquei incomodado com a ligação, mas continuei trabalhando. 2 horas depois, outra ligação do mesmo tipo. Dessa vez era uma voz feminina. Paulo, tem alguém te observando do lado de fora do prédio. Fique alerta. Levantei e fui até a janela, mas não vi nada. Achei que era brincadeira de mau gosto de algum colega, mas a sensação de estar sendo observado não passou. No dia seguinte, fui trabalhar tentando esquecer o que aconteceu. No entanto, por volta das 3 da manhã, outra ligação sem número no identificador. Dessa vez a voz parecia mais séria. Paulo, um caminhão vai perder o controle na avenida principal. Tome cuidado. Fiquei assustado, mas tentei ignorar. Quando meu turno acabou e fui para casa, passando pela avenida principal, vi um acidente feio. Um caminhão tinha batido em vários carros. As palavras da ligação ecoaram na minha cabeça. Na noite seguinte, recebi outra ligação. A voz do outro lado parecia mais urgente. Paulo, uma pessoa vai morrer hoje perto do seu trabalho. Preste atenção. Aquilo me deixou nervoso. Não conseguia me concentrar no trabalho. Ficava olhando para a porta e para a janela a cada minuto. Quando chegou a hora do intervalo, saí para tomar um ar. Foi então que vi um grupo de pessoas aglomeradas na esquina. Me aproximei e vi um homem caído no chão, sem vida. Chamaram a polícia e ele foi levado. Fui falar com Jorge, meu supervisor. Contei sobre as ligações estranhas e o que tinha acontecido. Ele me olhou como se eu fosse maluco, mas prometeu que ia verificar. Claro, ele não encontrou nada fora do normal no sistema. Depois disso, decidi que iria pedir demissão. Mesmo precisando do trabalho, tudo aquilo que estava acontecendo já estava começando a afetar minha saúde mental. Naquela noite de trabalho, eu recebi outra ligação. Paulo, essa é a última vez que vou te ligar. Alguém próximo de você está em perigo. Cuide-se. Desliguei o telefone tremendo. Não sabia o que fazer. Meu turno acabou e fui para casa, mas a sensação de medo não passava. Tentei ligar para minha mãe, mas ela não atendeu. Fiquei a noite toda sem dormir. Na manhã seguinte, recebi uma ligação do hospital. Minha mãe tinha sido internada após um acidente de carro. Corri para lá e felizmente ela estava bem, mas aquele aviso na ligação nunca saiu da minha cabeça. Pedi demissão do call center e nunca mais trabalhei em turnos noturnos. Até hoje não sei quem ou o que estava me ligando, mas as memórias daqueles dias ainda me assombram. Tem quem escute e ache tudo invenção, mas quem já passou por algo assim sabe como é. Já viveu algo parecido? Comenta aí. E agora vem comigo para o próximo relato. Às vezes, quando estou dirigindo sozinho à noite, com a estrada aberta à frente e só o ronco do motor como companhia, me pego pensando nas coisas que não cabem bem em nenhuma conversa. Tem coisas
que a gente guarda não por vergonha, mas porque de verdade não sabe onde encaixar. Essa história que vou contar é uma dessas. Eu nunca tinha falado sobre ela até agora. E confesso que escrever isso me dá uma sensação estranha, como se eu estivesse abrindo uma porta que preferia manter fechada. Meu nome é José, sou caminhoneiro há mais de 30 anos, como já disse. Já rodei quase o país todo e vi de tudo nessa vida. Já dormi em posto com ladrão rondando, já fiquei dias preso com um caminhão atolado no norte de Minas. Já levei carga com prazo estourado, passando mal da coluna e mesmo assim segui viagem. Eu aprendi a respeitar a estrada, mas naquela noite eu aprendi outra coisa. Tem lugares que não querem a nossa presença. E não estou falando de buraco ou estrada ruim, estou falando de algo que eu mesmo não sei nomear. Foi em 2014. Lembro porque naquela época eu estava passando por um divórcio pesado. Minha mulher tinha ido embora, levando meus 2 filhos para a casa da mãe dela. Eu estava morando sozinho num quartinho alugado, dormindo mal, comendo qualquer coisa e fumando demais. As viagens longas me ajudavam a não pensar, mas o silêncio me comia por dentro. Tinha uma mágoa engasgada, um sentimento de abandono que eu tentava esconder de todo mundo. O volante era meu único lugar seguro. Naquela semana, peguei uma carga de equipamentos agrícolas em Campinas para entregar em Rondonópolis. Viagem longa e eu resolvi fazer direto, sem dormir, para ocupar a cabeça. Eram mais de 1.200 quilômetros e eu já tinha rodado a maior parte quando anoiteceu, no meio de um trecho isolado entre Chapadão do Céu e Alto Taquari. A estrada ali é reta, cercada de mata seca e plantações abandonadas. Durante o dia já é vazia, mas à noite aquilo vira outro mundo. Lá pelas 2 da manhã, os faróis iluminaram algo à frente. Uma mulher, parada no acostamento. Estava de pé, sozinha, com um vestido claro e os cabelos compridos jogados por cima do ombro. Ela não fez sinal, não pediu carona, só ficou ali, olhando. Passei por ela e por instinto olhei pelo retrovisor. Ela não estava mais ali, desapareceu em segundos. Aquilo me travou o peito. Pensei que pudesse ter sido cansaço, alucinação, por falta de sono. Mas eu sabia que tinha visto. Sabia. 10 minutos depois, o rádio CB chiou sozinho. Não tinha ninguém na frequência, mas o ruído era constante. Um som agudo, quase imperceptível, que parecia vir de longe. Desliguei. Não adiantou. O barulho continuava. Vinha de dentro do caminhão como se estivesse vibrando no painel. Encostei, desliguei tudo. Silêncio. Só que quando fui ligar o caminhão de novo, os faróis piscaram e o motor falhou. Na segunda tentativa pegou, mas os faróis agora estavam mais fracos. Decidi seguir, devagar. A estrada parecia mais escura do que antes. A faixa branca central parecia sumir em alguns trechos. Eu sentia que não estava mais sozinho ali, não era paranoia. Era como se alguma coisa me acompanhasse, mas não de fora, era dentro da cabine. O banco do passageiro parecia mais pesado. E em dado momento eu senti cheiro de terra molhada. Não fazia sentido, porque o chão lá era seco, não tinha chovido. Era o mesmo cheiro que sentia quando visitava o túmulo do meu pai anos antes. Logo depois disso, vi algo na estrada. Uma luz fraca, mais à frente. Pensei que fosse outro caminhão, mas era diferente. Parecia vir do meio da mata. Devagar, ela se aproximava da estrada. Não era um farol, era uma lanterna de mão. E quem carregava era uma pessoa. Um homem, magro, com roupas muito antigas, andando lentamente com os olhos voltados diretamente para o caminhão. Eu fri. Ele passou bem na frente, sem se importar, e desapareceu no outro lado da pista. Quando olhei pelo retrovisor, a mulher estava lá, parada, atrás do caminhão. Saí dali acelerando o máximo que pude. Os quilômetros seguintes foram um burrão, não conseguia pensar direito. Senti o peito apertado, como se alguém tivesse sentado sobre meu diafragma. Em determinado momento, ouvi um barulho seco dentro da cabine, como se algo tivesse caído atrás do banco. Olhei rapidamente e vi uma sacola que eu tinha certeza que estava dentro do baú. Quando parei num posto horas depois, descobri que a sacola estava cheia de terra. Terra escura, úmida, com cheiro forte. E, no meio dela, um pedaço de pano com algo enrolado, uma medalhinha antiga com o nome Maria Teresa gravado à mão. Eu não contei para ninguém o que aconteceu naquela noite por muito tempo. Só depois de alguns meses, conversando com um frentista em outro posto,
Ouvi ele contar que muita gente evita aquele trecho à noite. Disse que há relatos antigos de caminhoneiros que desapareceram ali. Um deles teria sido encontrado dias depois, sentado no banco do caminhão, com os olhos abertos e a boca cheia de terra. Ninguém conseguiu explicar o que aconteceu. Desde aquele dia eu não sou mais o mesmo. Nunca mais viajei sem a medalha de São Cristóvão pendurada no espelho. E toda vez que passo perto daquela região, mesmo durante o dia, eu sinto que algo ainda me observa, como se aquela estrada tivesse ficado comigo, como se, de alguma forma, parte de mim ainda tivesse lá, parado no escuro. É por isso que estou escrevendo esse relato agora. Porque, apesar de tudo, eu não esqueci. E sei que tem mais gente por aí que carrega histórias que preferem não contar. Mas talvez, se a gente começar a falar, alguma coisa se mova do lugar. Eu sigo dirigindo, sigo vivendo, mas a verdade é que desde aquela noite eu nunca mais consegui dormir dentro do caminhão com as luzes apagadas. E toda vez que olho pelo retrovisor em uma estrada deserta, espero ver aquela mulher outra vez. Porque no fundo sinto que a história ainda não terminou. Se você ainda está comigo até aqui, comenta, ainda estou aqui. Quero ver quem tem coragem de ouvir tudo até o fim. Agora bora continuar, vamos seguir para o próximo relato. Olá, há algum tempo eu queria compartilhar minha história com você e com todo o seu público. Mas a verdade é que eu não tinha coragem, pois minha história é muito forte e trágica. Aconteceu há alguns anos, em 2010, enquanto eu dirigia meu caminhão de volta para casa após um dia longo, percorrendo várias estradas pelo país, já que é isso que faço há muitos anos. Como já mencionei, é algo muito delicado que ainda me custa contar, e não só isso, ainda não consegui superar. É algo muito forte, então peço discrição. Veja bem, eu estava dirigindo por estradas no norte do nosso país. Já havia dirigido por mais de 8 horas sem parar, pois não queria que anoitecesse enquanto ainda estivesse na estrada. Naquela época, essas rotas eram muito perigosas devido à presença do crime organizado. No entanto, inevitavelmente a noite caiu. Eu já estava segurando há muito tempo a vontade de ir ao banheiro, mas não queria parar em nenhum lugar justamente porque não queria que anoitecesse enquanto eu ainda estivesse na estrada. Mas, por mais que eu tentasse, a escuridão tomou conta do ambiente e eu já não aguentava mais segurar. Como não havia nenhum posto de gasolina por perto, tomei a decisão de parar o caminhão na beira da estrada e descer rapidamente para fazer minhas necessidades no mato. Eu sei que não foi a decisão mais inteligente, mas de verdade eu já não aguentava mais e era isso ou esperar mais 1 hora até a próxima parada. Estacionei o caminhão com o máximo de precaução possível. Curiosamente, naquela noite, a estrada estava mais deserta do que o normal. O ambiente, ao meu ver, era algo sinistro e ao mesmo tempo imponente. Decidi fazer o que tinha que fazer o mais rápido possível, adentrando um pouco no mato, iluminando o caminho com a lanterna do meu celular, pois estava extremamente escuro e quase não podia ver nada. Estava aliviando minha necessidade quando de repente ouvi vozes ao longe, muito mais adentro daquele mato onde havia mais árvores. Mas por mais que eu olhasse, não via ninguém. A verdade é que fiquei muito assustado, pois pensei que eram espíritos. Apressado, terminei o que estava fazendo e comecei a me retirar o mais rápido que pude. Mas, antes de ir embora, ouvi claramente vozes pedindo ajuda. Eram 2 vozes masculinas, quase como sussurros, dizendo: "Ajude-nos, por favor." Aqueles sussurros ou vozes, o que quer que fossem, pareciam tão reais que de verdade eu não pude simplesmente ir embora sem averiguar se havia alguém que realmente precisava de ajuda ou que estivesse em perigo. Claro que, com as pernas tremendo, caminhei um pouco mais para dentro daquele imenso e interminável mato escuro, iluminando com a lanterna do celular e caminhando muito devagar, ao mesmo tempo em que perguntava em voz alta se havia alguém ali ou se precisavam de ajuda. Mas de repente as vozes se dissiparam e não se ouviram mais. Mesmo assim, continuei caminhando por alguma razão, como se algo me dissesse que eu precisava encontrar algo ou sei lá o quê. Não sei como explicar, mas era algo que eu sentia naquele momento, algo que me fazia não parar até chegar ao lugar onde encontrei a pior visão que meus olhos já presenciaram.
Cheguei a um lugar onde havia muitas árvores, a maioria delas sem folhas, apenas com grandes galhos secos. Comecei a iluminar tudo ao meu redor, dentro de um silêncio aterrador e uma escuridão infinita. Parei por alguns segundos, pois não sabia para onde ir, mas de repente ouvi algo que quase fez com que eu deixasse cair meu celular de tanto susto. Ouvi um choro. Comecei a olhar ao redor desesperadamente, mas não via nada, até que me ocorreu iluminar para cima e em uma daquelas árvores havia 2 corpos pendurados. Eu gritei de medo como nunca antes na minha vida, principalmente porque aqueles corpos de 2 jovens estavam cobertos de feridas. Eu sabia que eles não tinham tirado a própria vida. Alguém havia feito isso com eles e os deixado lá completamente sozinhos, pendurados naquelas árvores, no meio do nada e nus. Foi algo muito traumático e difícil de ver. Após sair do choque, corri de volta para o caminhão, chorando e tropeçando em tudo, pois já não conseguia ver nada de tanto nervosismo e medo. Subi no meu caminhão e saí dali o mais rápido que pude, mas claro, avisei as autoridades anonimamente de um telefone público em uma lanchonete, pois temia pela minha vida. Naquela noite, não sei nem como consegui dirigir até minha casa, pois estava um verdadeiro caco, com os nervos à flor da pele. As imagens do que vi não saíram da minha mente por um segundo sequer durante toda a viagem. Não podia parar de pensar naqueles jovens que terminaram daquela forma tão horrível, mas mais do que isso, não conseguia tirar da mente a dúvida se foram eles mesmos que me pediram ajuda com aquelas vozes e choro que ouvi antes de iluminar com meu celular para cima. Não havia mais ninguém ali, tudo estava em completo silêncio. Não havia outra explicação. Tinham que ser eles, suas almas, suplicando para que seus corpos fossem encontrados. A verdade é que eu nunca soube o que aconteceu com eles. Se as autoridades realmente foram buscar luz ou não, pois essas coisas raramente aparecem nas notícias. Então nunca soube o desfecho dessa história, mas sempre orei por suas almas, para que pudessem encontrar a luz e descansar em paz. De verdade espero que tenham conseguido, mas ninguém me tira o trauma e a visão horrível e perturbadora que testemunhei naquela noite. Não desejo isso a ninguém, e muito menos estar nos sapatos daqueles jovens. Antes da próxima história, um convite. Perceba seu espaço, sua presença aí do outro lado. Me diga de onde você está assistindo. É um jeito de nos aproximarmos. Se quiser continuar, inscreva-se e ative as notificações. Agora vamos seguir para a próxima história. Meu nome é Felipe, tenho 29 anos e sou enfermeiro há quase 7 anos. Trabalho em um hospital público na cidade do Rio de Janeiro e posso dizer que já vi de tudo nessa profissão. Emergências, cirurgias, UTIs. O caos do cotidiano hospitalar acaba nos transformando de alguma forma, tanto mentalmente quanto emocionalmente. Mas, apesar da dureza do trabalho, sempre tento lembrar que cada paciente é uma pessoa, alguém que está confiando em mim no momento mais vulnerável de suas vidas. Costumo trabalhar no plantão noturno e isso sempre traz uma atmosfera diferente. O hospital à noite tem um ar pesado, os corredores ficam mais silenciosos, mas o que realmente pesa são as histórias e as coisas que começam a acontecer nessas horas. Vou compartilhar com vocês algo que nunca contei para ninguém, algo que me fez questionar muito sobre a natureza da vida e da morte. Tudo começou em uma noite de plantão normal. Eu estava de serviço na UTI, checando os monitores, ajustando as medicações e vendo como os pacientes estavam evoluindo. Naquela noite, recebemos um paciente que tinha sofrido um AVC grave. O nome dele era Seu Osvaldo, um senhor de 82 anos, que já tinha enfrentado outros problemas de saúde antes, mas que dessa vez parecia estar numa situação realmente crítica. Quando ele chegou, estava em estado de coma, completamente inconsciente, ligado a diversos aparelhos. A família estava muito abatida, especialmente a filha dele, Dona Lúcia, que não saía do lado do pai nem por um segundo. Durante dias, a rotina foi a mesma: cuidar do seu Osvaldo, ajustar os aparelhos e monitorar seus sinais vitais. Ele estava ali, imóvel, como se estivesse preso entre o mundo dos vivos e algo além. Mas o que aconteceu depois foi o que realmente me deixou perturbado.
Era uma noite especialmente calma na UTI. As luzes estavam baixas e o som das máquinas e dos respiradores preenchiam o ambiente com aquele som contínuo e tranquilizador, mas monótono. Estava tudo normal, até que percebi algo diferente na cama do seu Oswaldo. Eu estava checando os monitores de outro paciente, quando, pelo canto do olho, vi algo se movendo perto da cama dele. Me aproximei devagar, tentando entender o que estava acontecendo, e quando olhei diretamente, juro que vi uma sombra ao lado da cama, como se alguém estivesse parado ali. Meu coração disparou. Era impossível alguém ter entrado ali sem eu perceber. Mas a sombra estava lá, imóvel. Pisquei os olhos várias vezes, tentando me convencer de que era algum reflexo ou minha imaginação pregando peças, mas a sombra permaneceu por alguns segundos. Então, de repente, ela simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesmo que devia estar cansado, que o plantão noturno, com a pouca iluminação, podia causar esse tipo de ilusão. Mas aquela imagem não saía da minha cabeça. Continuei com as minhas rondas, mas sempre com um olho na cama do seu Oswaldo. A noite seguiu normalmente, até que por volta das 3 da manhã, algo realmente estranho aconteceu. Eu estava ajustando os aparelhos quando ouvi uma voz sussurrada atrás de mim. Era um som baixo, quase inaudível, mas claramente uma voz. Felipe. Me virei rapidamente, mas não havia ninguém ali. O único paciente consciente naquela ala estava dormindo profundamente. Meu corpo ficou gelado. O som vinha da direção do seu Oswaldo, mas ele estava em coma. Verifiquei os monitores e tudo estava dentro dos padrões normais, mas eu sabia o que tinha ouvido. A partir daquela noite, as coisas começaram a ficar mais estranhas. Toda vez que eu me aproximava da cama do seu Oswaldo, sentia uma pressão no ar, como se o espaço ao redor dele estivesse diferente. Numa dessas noites, enquanto estava fazendo as verificações, vi algo ainda mais perturbador. Os lábios dele se moviam, como se ele estivesse tentando falar, mas sem emitir nenhum som. Me aproximei mais e, com o coração batendo forte, cheguei bem perto do seu rosto, tentando entender o que ele estava murmurando. Foi quando escutei bem baixinho, ajuda. Era quase imperceptível, mas eu sabia que ele estava tentando me dizer algo. Fiquei paralisado. Seu Oswaldo estava em coma profundo, era impossível que ele estivesse consciente, muito menos falando, mas aquele momento me deixou apavorado. Saí da UTI tremendo e precisei de alguns minutos para me recompor. No dia seguinte, comentei com uma das minhas colegas, a Cláudia, sobre o que eu tinha visto e ouvido. Esperava que ela risse de mim ou dissesse que eu estava exagerando, mas em vez disso, ela ficou séria. Eu já ouvi histórias sobre isso, Felipe, disse ela. Às vezes, pacientes em coma têm essas manifestações. Algumas pessoas dizem que é como se eles estivessem presos entre a vida e a morte, tentando se comunicar antes de partir. Aquilo me deu um arrepio na espinha. Continuei cuidando do seu Oswaldo nas noites seguintes, mas com uma sensação constante de que algo não estava certo. Até que, em uma dessas noites, eu recebi a notícia de que ele tinha falecido. Não houve qualquer aviso. Seus sinais vitais começaram a cair e, em poucos minutos, ele se foi. Quando a filha dele chegou para se despedir, algo dentro de mim disse que eu deveria contar a ela o que aconteceu. Relutei muito, mas no final resolvi falar. Dona Lúcia ouviu tudo com os olhos marejados e, quando terminei, ela me agradeceu. Obrigada, Felipe, ela disse, com a voz tremendo. Eu sabia que meu pai estava tentando dizer algo. Ele sempre falava que tinha medo de partir sozinho, mas agora, sabendo que você ouviu, sei que ele não se foi sem ser notado. Aquela experiência me marcou profundamente. Nunca mais vi ou ouvi nada parecido, mas aquela sombra e a voz do seu Oswaldo me fizeram acreditar que há muito mais entre a vida e a morte do que podemos compreender. Desde então, toda vez que entro na UTI à noite, sinto que aquele espaço é mais do que um lugar de cuidado e luta pela vida. É também um lugar de transição, onde às vezes as almas tentam de alguma forma se comunicar, buscando um último contato antes de partir para o desconhecido. Se já passou por algo que ninguém acreditaria, me conte, deixe um comentário nesse vídeo. Agora, escute o próximo relato com calma. Oi, gente, eu sou a Júlia, enfermeira num hospital bem conhecido, que não vou falar o nome,
trabalho aqui há muito tempo e nesse tempo já vi muita coisa. A rotina é pesada, mas eu amo o que faço. O hospital é grande, sempre cheio, e a gente trabalha duro para dar o melhor cuidado para os pacientes. Minha especialidade é cuidar dos pacientes na UTI. É uma área difícil, sabe? A gente lida com pessoas em estado crítico, muitas vezes lutando pela vida. Já me acostumei com um ambiente tenso, com as máquinas apitando, com as urgências que surgem do nada, mas sempre há aquele momento de alívio quando conseguimos estabilizar um paciente ou vê-lo melhorar. Só que, um tempo atrás, as coisas começaram a ficar estranhas. Foi algo que notei de forma sutil, mas que foi crescendo. Os pacientes terminais, aqueles que a gente sabe que estão nos últimos dias, começaram a morrer de forma rápida e tranquila. No início, ninguém achou estranho. A gente até ficava aliviada, sabe? Porque ninguém gosta de ver alguém sofrendo. Mas aí os casos começaram a aumentar. Uma morte tranquila aqui, outra ali, e de repente parecia que todos os pacientes terminais estavam partindo de um jeito quase sereno demais. Eu lembro bem de uma noite específica. Estava na minha rotina na UTI, conferindo os monitores e checando os pacientes, quando notei que a dona Marisa, uma paciente terminal de câncer, tinha falecido. Ela estava tranquila, quase sorrindo, e isso não seria estranho se não fosse pelo fato de que, naquela mesma semana, outros 3 pacientes terminais tinham partido do mesmo jeito. Comecei a me questionar se era só coincidência ou se tinha algo mais por trás dessas mortes serenas. Comentei com a Jaque, uma colega de plantão, e ela disse que também tinha percebido. Nós duas ficamos com a pulga atrás da orelha, mas no meio da correria do hospital, a gente não teve muito tempo para pensar nisso, mas a sensação esquisita não me deixava em paz. Parecia que havia um padrão, algo que estava acontecendo debaixo dos nossos narizes, mas que ninguém conseguia ver. Eu decidi que precisava saber o que estava acontecendo. Afinal, cuidar dos pacientes não é só dar remédio e trocar curativo. A gente tem que entender o que está acontecendo com eles, especialmente quando algo parece fora do normal. Decidi que não podia mais ignorar isso. Comecei a investigar mais de perto, conversando com outros colegas de trabalho e analisando os prontuários dos pacientes que tinham falecido de forma misteriosa. Foi aí que encontrei um padrão perturbador. Todos os pacientes que haviam partido de maneira rápida e tranquila tinham sido cuidados por um enfermeiro em particular, o André. Ele era um rapaz novo no hospital, sempre quieto, mas muito eficiente no trabalho. A princípio eu achei que era só coincidência, mas quanto mais eu pesquisava, mais convencida ficava de que havia algo errado. Falei com a Jaque sobre minhas descobertas e ela também achou suspeito. Decidimos observar o André mais de perto, sem levantar suspeitas. Começamos a notar que ele sempre estava por perto quando os pacientes partiam e que sua presença parecia trazer uma calma sobrenatural ao ambiente. Decidi confrontar o André sobre minha suspeita, mas ele negou veementemente qualquer envolvimento nas mortes dos pacientes. Ele parecia genuinamente chocado com as acusações e confesso que por um momento cheguei a duvidar de mim mesma. Mas algo dentro de mim insistia que ele sabia mais do que dizia. Eu estava determinada a descobrir a verdade. Minhas suspeitas sobre o André só aumentavam a cada dia que passava. Eu não conseguia tirar da cabeça a ideia de que ele estava de alguma forma ligado às mortes misteriosas dos pacientes terminais. Decidi que precisava reunir mais provas antes de fazer qualquer acusação oficial. Então comecei a observá-lo mais de perto. Uma noite, enquanto fazia minha ronda pela ala dos pacientes críticos, vi o André entrando no quarto do Sr. Miguel, um senhor idoso que lutava contra uma doença terminal. Fiquei escondida, observando pela fresta da porta enquanto ele se aproximava do leito do paciente. O que vi a seguir me deixou gelada. André começou a sussurrar algo no ouvido do Sr. Miguel, palavras que eu não conseguia entender. O idoso pareceu relaxar imediatamente, como se estivesse sendo hipnotizado. Fiquei paralisada de horror, incapaz de acreditar no que estava vendo. Depois de alguns minutos, André saiu do quarto como se nada tivesse acontecido. Corri até o Sr. Miguel, mas já era tarde demais. Ele estava morto, com uma expressão serena no rosto.
Aquilo só confirmou minhas suspeitas. André estava de alguma forma provocando a morte dos pacientes. Mas como? Decidi que era hora de agir. Fui direto à sala da administração do hospital e contei tudo para Carla, a diretora. Ela ficou chocada, mas sabia que precisávamos de provas concretas para acusar o André. Chamamos a segurança do hospital e decidimos monitorar os passos dele de perto. Na manhã seguinte, enquanto revirávamos os registros de entrada e saída da ala dos pacientes terminais, encontramos algo perturbador. André havia estado presente em todos os casos de morte rápida e tranquila nos últimos meses. Aquilo era a prova que precisávamos, mas ainda havia algo mais sombrio por trás disso tudo. Com as evidências em mãos, confrontamos André. Ele negou veementemente qualquer envolvimento nas mortes dos pacientes, mas os registros não mentiam. Diante das provas irrefutáveis, ele finalmente cedeu e confessou. Segundo ele, não aguentava mais ver o sofrimento dos pacientes terminais. Sentia que estava fazendo um favor ao ajudá-los a partir de maneira rápida e tranquila. Mas o que ele revelou em seguida foi ainda mais perturbador. André admitiu que estava realizando um ritual macabro para facilitar a passagem dos pacientes para o além. Ele acreditava que, ao realizar esse ritual, estava ajudando-os a encontrar paz no momento da morte. Contou-nos que aprendeu esses métodos com um antigo mentor, um curandeiro, que ele conheceu durante uma viagem ao interior do país. Confessou também que, apesar de acreditar estar ajudando, não tinha controle sobre as consequências do ritual e que algumas mortes haviam sido mais traumáticas do que ele esperava. Aquilo era além do que eu poderia imaginar. André estava brincando com forças que ele não compreendia, colocando em risco a vida dos pacientes e desrespeitando a ética e os valores da profissão. Com a confissão de André, a polícia foi chamada e ele foi preso por homicídio culposo. O hospital passou por uma investigação e reforçou os protocolos de segurança para garantir que algo assim nunca mais acontecesse. Mas mesmo com o fim dessa história macabra, eu não conseguia tirar da cabeça as imagens dos pacientes partindo de forma tão tranquila, mas ao mesmo tempo tão perturbadora. Aquilo seria para sempre uma cicatriz em minha memória, um lembrete sombrio de como o mal pode se esconder até nos lugares mais inesperados.